Olá, meu nome é Vitório, sou gastroenterologista clínico e estou aqui para responder as perguntas originadas da internet. Então, o carboidrato fermentável é da família da rafinose, que ele tem de 3 a 5 unidades de açúcares que o nosso organismo tem uma natural dificuldade de digestão. Quando eles sobram no intestino numa determinada quantidade, eles, como não são absorvidos, eles alcançam o intestino grosso e as bactérias lá, elas usam esse carboidrato como fonte de energia para elas. Só que quando elas usam isso daí, elas produzem gases e ácidos que trazem uma série de inconvenientes para o paciente, principalmente como formação de gases, distensão da barriga, dor e alguns outros incômodos. Bom, má digestão é uma expressão que significa problemas com a digestão de algum alimento que você ingere, né? Sempre tem um sobrenome, então má digestão a carboidrato, má digestão a proteína, má digestão ao leite. No caso do carboidrato, a gente chama, para vocês se situarem, carboidrato, quando é de 1 unidade ou de 2 unidades, a gente costuma chamar de açúcar. Um carboidrato é o componente principal da nossa alimentação. Uma alimentação bem balanceada, metade é em carboidrato. E a maioria desse carboidrato deve ser em carboidratos vegetais, que são, por exemplo, feijão, brócolis, couve-flor. Então, isso acontece, então a má digestão aos carboidratos é uma sensação, um incômodo, um mal-estar que acontece por causa da má digestão a esses alimentos. Então você tem carboidratos com bastante unidades, de 3 a 5, que a gente chama de rafinose, família da rafinose, que o organismo tem dificuldade de digerir. Não são todas as pessoas que sentem, mas aquelas que sentem acabam tendo alguma queixa, como uma distensão no abdômen, um desconforto, gases, diarreia ou mesmo obstipação. Essas pessoas que têm isso, muitas vezes elas deixam de ingerir alimentos com valor nutricional muito significativo para a vida dela. Os carboidratos vegetais, eles contêm uma série de vitaminas, sais, minerais e aquilo que hoje em dia está sendo bem estudado, que são os pré-bióticos, que são essenciais na nutrição do nosso intestino. O nosso intestino precisa dessas substâncias. Então, em vez de evitar para quem tem esses incômodos, em vez de evitar, ele pode fazer uso de alguma substância que ajude, que auxilie nessa digestão. Os principais desconfortos, né, no problema dessa digestão é justamente o nome que leva esses carboidratos. Eles são fermentáveis, ou seja, eles produzem gás e ácido. Então a pessoa costuma sentir uma distensão na barriga, estufamento após a digestão, pode sentir diarreia, mesmo prisão de ventre. São sintomas mais comuns que as pessoas se queixam pela fermentação dos carboidratos no intestino grosso. Bom, justamente essa enzima alfa-galactosidase, ela ajuda na digestão desses carboidratos fermentáveis. Ela faz a quebra, ela auxilia o corpo na quebra dessas 3 a 5 unidades em unidades simples para serem absorvidas pelo nosso intestino, não provocando assim os problemas, as queixas, os incômodos
que os pacientes sentem na ingestão desses alimentos que contêm o carboidrato fermentável. Na nossa vida comum, no brasileiro, nós somos um país tropical, então a gente tem bastante vegetais, legumes, né? Então feijão, por exemplo, tem bastante brócolis, couve-flor, pepino. É lógico que isso vai depender da quantidade que a pessoa ingere e da sensibilidade de cada um. Mas quando tiver o problema é só ingerir junto com a alimentação e acaba não tendo mais problema nenhum com isso. Digestive a gente tem em sachê, então você pode usá-lo como você usa o tempero. Você coloca sobre a alimentação que tem carboidratos fermentáveis, que no geral são as saladas, os legumes e os grãos. Você coloca no prato mesmo, como um tempero, e ingere normalmente. Ele não tem cheiro, não tem gosto, não muda a consistência, não muda o gosto da alimentação. Ele só faz aquilo que tem que fazer, que é ajudar, auxiliar a sua digestão. O sal de frutas, ele é um produto que ele corta a acidez. Então, para aquelas pessoas que têm muita acidez, que se incomoda com a acidez, ele auxilia na hora isso. Então, ele melhora essa sensação. Mas nós precisamos da acidez justamente para a digestão. Então, a diferença é que um diminui a acidez. Ele pode até provocar problema na digestão. E outra é uma enzima que auxilia na digestão, ele não altera a sua capacidade digestiva.